eu colocar a ata aqui. Então, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por terem aceito, os membros da banca terem aceito participar dessa banca de defesa do discente William Santos Silva, que é uma defesa de mestrado. Eu, Aniel Silva de Moraes, sou orientador. Os membros da banca são o professor Márcio José da Cunha, o professor Josué e o professor André, que desapareceu aqui para mim. O professor André Dias, né? Porque sumiu para mim o nome dele, só ficou vocês três aí. Isso mesmo, tá certinho. Ah, tá, deve ser algum problema que ele desapareceu. Mas beleza, o professor André Dias, que é o membro externo dessa banca. E eu não sei onde está aqui, de onde você é. Instituto Federal de São Paulo. Federal de São Paulo. Obrigado, professor. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sei que eu pedi ao professor Márcio que nos indicasse alguém para participar da banca e ele entrou em contato com o senhor. Então, eu agradeço a sua participação, já desde já. E gostaria de passar, então, para o William, que o William fizesse a apresentação dele. William, você tem até 50 minutos, tá? Eu geralmente gosto que faça em 30, mas 50, fazer o quê? Tudo bem. Não, aqui a ideia não é nem delongar muito e vou procurar ser o mais objetivo possível aqui. Bom, professores, convidados, né, todos que estiverem assistindo essa apresentação, um prazer imenso estar aqui hoje, podendo apresentar esse trabalho, contribuir um pouco com as linhas de pesquisa e também com essa universidade aqui que me deu essa oportunidade. Como o Ariel apresentou, né, meu nome é William, eu sou aluno de mestrado aqui da Universidade Federal de Uberlândia e também atuo profissionalmente como analista de planejamento na área de telecomunicações há mais ou menos 5 anos, e minha formação como graduação é em automação e controle. O trabalho que eu irei apresentar aqui hoje é a aplicação de redes neurais recorrentes e self-organizing maps em dados reais de um operador de telecomunicações para a predição do tráfego de interface de um BNG e análise de relatório de falha em rede GPON. Então, vamos começar. Eu farei uma breve introdução, após irei falar um pouquinho, né, da fundamentação teórica, em sequência a metodologia aplicada para o trabalho prático e resultados e conclusões e trabalhos futuros. Então, avaliando os últimos anos, né, as últimas décadas, nós tivemos um crescimento exponencial em vários setores tecnológicos, desenvolvimento e ampliação do uso de eletrônicas, o que possibilitou, com o decorrer do tempo, o crescimento de várias áreas, o surgimento de novas teorias e, obviamente, a evolução da nossa sociedade. Dentro dessa evolução tecnológica, podemos citar a área de telecomunicações, que presta um serviço importantíssimo para a nossa sociedade, e avaliando seu crescimento nos últimos anos, eu cito aqui em torno de 19 milhões de novos acessos banda larga nos últimos 10 anos, segundo a Anatel. Além desse crescimento exponencial, parte propiciado, obviamente, pela redução dos custos, pelo aumento da concorrência e pela melhoria da tecnologia, né, nós também conseguimos evoluir a prestação de serviços, né, a melhoria do atendimento à população, inclusive, né, como um exemplo real, né, essa apresentação de mestrado utilizando essa estrutura. Além dessa evolução na área de telecomunicações, né, juntamente com essa evolução da eletrônica, outras áreas conseguiram se desenvolver de forma importante, né? Uma delas é a inteligência artificial. Ela tem evoluído muito nos últimos anos e nós conseguimos encontrar hoje várias pesquisas que desenvolveram muito bem, obviamente, por causa dessa evolução tecnológica.
Dentro desse contexto, e analisando a importância, o potencial dessas linhas, não só para telecomunicações, mas em outras áreas, como automação industrial, negócios, surgiu, então, o objetivo de utilizar a IA para automatizar algumas situações operacionais em operadores de telecomunicações, sendo um dos objetivos a clusterização através de mapas de Cohoning, uma base real de um relatório de falha de rede GPON, investigar possíveis erros de análise humana. E automatizar a predição de comportamento de tráfego de interface de um Broadband Network Access, utilizando a rede neural recorrente LSTM. Como fundamentação teórica, eu vou entrar aqui um pouquinho, então, na parte de redes e internet, já que um dos temas aplicados é telecomunicações. Bom, podemos entender, então, comunicação de dados como a comunicação de equipamentos finais, ou hosts, que trocam dados ou informações entre si, utilizando um caminho entre um equipamento e outro, ou vários equipamentos, em um enlace que nós chamamos de conectividade. Essa estrutura é composta por centenas de milhares de equipamentos, protocolos, softwares, pessoas, né? E, obviamente, as operadoras de telecomunicações ou Internet Service Providers. Esse é um exemplo, né, de uma estrutura de um Internet Service Provider, em que eu tenho uma rede de acesso, que faz a última milha de atendimento aos clientes, uma camada de agregação, um core de rede e uma rede de transporte, onde eu faço a minha integração com outros provedores de internet, formando, então, essa cadeia que é a internet. Dentro dessa estrutura, existe um elemento que ele vai ser utilizado nesse trabalho, que é o Broadband Network Gateway, ou BNG. Ele é um equipamento eletrônico que ele possui interfaces, né, ou portas, que fazem a agregação de links. Muitas vezes um link de uma cidade inteira chega em uma determinada porta, e essas interfaces sofrem impacto por falta de capacidade, sendo que quando eu chego num limite crítico, eu começo a ter descarte de informações ou perda de eficiência no serviço. Monitoramento feito muitas vezes manualmente ou por sistemas de coleta, né? Às vezes não existe um sistema adequado para monitorar individualmente ou fazer um trabalho de automação, de análise específica. E a predição de tráfego auxilia no planejamento e antecipação de problemas, uma vez que esse é um equipamento com grande importância dentro dessa estrutura de rede. E aqui é um exemplo, né, de como seria uma dessas interfaces, né? Então, eu tenho conexões em fibra ótica, né, através de cordões ou cabos de fibra ótica, um conector, né, e uma interface eletroótica que faz essa conexão entre o equipamento. Esse é um equipamento com alto custo, né, de valor agregado, então por isso que muitas vezes a estratégia não é simplesmente colocar uma estrutura maior possível, mas é crescer de forma escalável para que o negócio tenha um gerenciamento melhor. Dentro dessa estrutura de rede, né, de um ISP, também eu posso citar outra parte importante desse trabalho, que são as redes de acesso. Depois o anel metropolitano, né, ou a rede metropolitana, como nós chamamos, ela fornece o caminho, né, a distribuição do sinal de internet dentro de uma cidade ou de uma região geograficamente maior. E dentro dessas pequenas estruturas, ou POPs, pontos de presença, ou sites, nós temos os equipamentos finais que fazem a distribuição através de postes, de rede subterrânea ou sistemas wireless. Os tipos de redes de acesso, elas variam, né, podendo ser desde das antigas redes metálicas, né, o XDSL, redes de cabo, como modelos de rede HFC, e o modelo hoje mais difundido e utilizado, que são as redes GPON, o Gigabit Passive Optical Network.
que ela é composta por um equipamento concentrador, ou OLT, Optical Line Terminal. A partir dessa OLT, ela tem uma porta agregadora que faz até 128 clientes por porta, e eu faço uma ramificação com estrutura estrela, utilizando cabos de fibra ótica, fazendo 2 níveis de splitagem, ou seja, eu ramifico uma fibra em 16, 8 ou mais níveis de divisão, chegando até a casa do cliente. Essa divisão, essa estrutura, é composta por 2 elementos ativos, que é a OLT, né, que é o equipamento concentrador, a ONT, que é o Optical Network Terminal, que fica na casa do cliente, né, ele é vulgarmente, às vezes, chamado de modem ou roteador, e a rede óptica passiva, que são todos os elementos que ficam entre a ONT e a OLT. São equipamentos que não são gerenciados, uma vez que são passivos, e que sofrem falhas, né, devido a intempéries, uma vez que eles estão, muitas vezes, em redes aéreas, nos postes, sofrem ação, às vezes, de um projeto errado, ou muitas vezes de um acidente, às vezes passa um caminhão, arrebenta um cabo, e às vezes você tem que fazer uma manutenção que não é o mais adequado. Os conectores óticos, eles sofrem muitos problemas de atenuação devido à sujeira. Então, é uma parte da rede que ela realmente precisa ter um cuidado importante para que se mantenha o nível de qualidade do cliente. E uma vez que seja atenuado o sinal óptico, a OLT ela não consegue alinhar com a OLT, ou seja, ela não consegue fazer a troca de dados. Então, como eu citei anteriormente, né, essas informações são importantes, né, esse contexto de manter a qualidade, de conseguir fazer uma boa gestão da rede, seja lá no BRAS, seja na rede ótica GPON, porque isso hoje é um diferencial, tanto para a qualidade de serviço, né, que hoje tem tido um papel importantíssimo, principalmente durante a pandemia, ou para disseminar o conhecimento, né, a educação, e também quanto a nível de concorrência, uma vez que hoje a qualidade tem sido um item de exigência das pessoas. Seguindo, então, agora com a fundamentação teórica na área de inteligência artificial. Entrando de forma breve, né, as redes neurais artificiais são inspiradas no sistema nervoso, são compostas de unidades denominadas neurônios artificiais, elas possuem características de adaptação, aprendizado, generalização, e elas tentam, eu diria, imitar, né, na verdade, simular funções do cérebro humano, né. Essa é a estrutura básica, né, de um neurônio artificial. Ela é inspirada no neurônio, né, biológico, em que eu tenho entradas, eu tenho pesos que imitam as sinapses. Os pesos são as informações, né, que eu altero dentro do meu ajuste para que ele concentre o aprendizado. Então, o peso é uma das partes mais importantes aqui do neurônio. O bias é um erro sistemático que se propaga dentro da rede. Eu tenho uma função somadora em que eu faço uma multiplicação do valor x vezes o w, ou seja, a entrada vezes o peso, e eu passo por uma função de ativação que ela define ou não se esse valor vai passar ou não. Uma rede neural, então, ela é composta por vários neurônios em várias camadas, em que, basicamente, uma camada de entrada, N camadas ocultas e uma camada de saída. Um tipo especial, né, de rede neural é a rede neural recorrente, que, diferente, né, da rede neural tradicional, ela possui um loop interno, em que eu posso representar uma grande variedade de comportamentos dinâmicos, né. Ela difere de uma rede neural tradicional, de um neurônio artificial, porque as redes tradicionais não armazenam informação ao decorrer do tempo. E nesse caso, eu consigo manter o nível de informação ao longo dos estados ou as épocas que passam. Então, como eu disse, eu tenho um loop de informação para a próxima etapa. Eu tenho, então, a minha estrutura regular, né, da rede neural e os meus dados de entrada. Quando eu falo em passar, né, através de um loop, eu posso considerar que seria como nessa imagem, né? Eu tenho o meu estado H0 passando para o estado H1, depois para o H2, ou seja, eu vou mantendo um nível de estado interno, que é o H.
Eu chamo isso de recorrência, então, né, que ela é em função dos parâmetros de entrada W, e a minha função de ativação ela é definida pela tangente H. Ou seja, então eu tenho um estado anterior e sempre que eu vou executando o meu código, passando para um estado futuro, eu sei qual era o estado anterior da minha rede. Essa estrutura, então, é chamada de Long Short Term Memory, que eu vou falar nesse momento. Diferente de uma rede neural recorrente, ela é uma evolução, então, dentro desse conceito de rede neural recorrente, em que ela é adequada para processamento, previsão de eventos com intervalos, atrasos e sequências. Então, sempre que eu tenho uma base de dados sequencial, é um bom caso de aplicação. Eu posso utilizar ela também em eventos passados e fazer previsões, e essa seria a estrutura, né, diferente da minha rede neural recorrente simples, em que eu tenho apenas uma função de ativação tangente. Aqui eu tenho algumas outras estruturas, né, que eu posso considerar que elas funcionam como portas lógicas, né, que tem algumas funções específicas. Então, eu tenho uma etapa de forget gate, que ela remove ou adiciona informação. Eu tenho uma etapa de input gate, que ela atualiza os vetores e cria atualizações desses dados. Eu tenho uma etapa chamada cell update, que ela faz uma atualização do estado antigo para o estado novo. E eu tenho uma etapa de output gate, que determina a saída do meu estado H. Outra teoria importante, né, dentro de redes neurais são os self-organizing maps, né, que são redes que, diferente das redes neurais tradicionais, eu preciso de uma base de treinamento para que ela atualize seus pesos. Aqui eu não tenho essa questão. Então, ela é uma rede que utiliza apenas dados de entrada, foi desenvolvida por Teuvo Korhonen, são inspirados no córtex cerebral, é uma rede não supervisionada, ela procura padrões dentro desses dados e ela organiza-se em uma grade bidimensional, formando um mapa, ou self-organizing maps. Basicamente, né, eu tenho pesos iniciais aleatórios, ela possui uma etapa de competição entre os neurônios, né, então eu tenho as entradas X, que são direcionadas para meus neurônios, então existe um cálculo do vetor de distância, e esses neurônios, eles competem entre si por essas distâncias, e eu defino quem são os vencedores. E de acordo com o peso desse cálculo de distância, eu tenho uma otimização desses vetores, e esses neurônios em volta do neurônio vencedor são excitados, ou seja, eu tenho um gradiente, né, de proximidade, o que pode ser utilizado para formar clusters. Como metodologia da aplicação, então, desses conceitos, foi utilizado o conceito de som em uma base de dados real de file em rede GPON, para que fosse gerado mapas e, em cima desses mapas, eu conseguisse extrair os outliers, ou seja, os dados mais discrepantes em relação aos meus dados clusterizados, e validar a replicação dessa análise. E o conceito de LSTM foi utilizado para um relatório real de monitoramento de um BRAS, um BNG. BRAS também é um outro nome utilizado, né, um nome antigo para o Broadband Network Gateway, e fazer a predição de uma semana de tráfego baseado nesses dados reais fornecidos, e fazer a validação do modelo. Aqui é um modelo, né, de relatório utilizado da rede GPON, né, para que fosse validado. Então, eu tenho informações de cliente, as informações da região geográfica dessa rede, o tipo de tecnologia, né, qual o fornecedor, as potências de transmissão e as distâncias da ONU em relação ao LT. Então, ao todo, tenho 767 linhas, né, na minha database, com as colunas como atributos. Foi utilizado, então, inicialmente, um notebook, Core i3, 2 GB de RAM, Python 3.7, o Spider, para que fosse feito o código, e também o Google Colaboratory, que é uma plataforma online em nuvem do Google. As bibliotecas utilizadas foram a biblioteca Pandas, para estruturação de dados em dataset. Então, uma vez o dado entrando, eu transformo ele num dataset que funciona como uma matriz. Scikit-learn, que é uma biblioteca para aprendizado de máquina, e o Minisom, que é propriamente para executar os mapas e gerar o código som. Essa é a visão, né,
do Google Colab. Ele funciona muito parecido com o Jupyter Notebook. Então, o procedimento, né, inicialmente a obtenção dos relatórios, no caso da aplicação do som, o pré-tratamento dos dados, a execução do código som no Python, a importação do dataset, né, já dentro do código, o ajuste de escalas, processamento da rede, a geração do mapa, a listagem dos outliers e a avaliação desse teste com esses dados discrepantes. Como forma de fazer vários testes também, né, e analisar os impactos, foram feitos 11 testes, ou seja, 11 variações dos parâmetros do código, desde a taxa de aprendizado até a distância, o sigma, que é a distância do raio do cálculo do conceito do som, e outros parâmetros no decorrer do código, né? Diminuir também a quantidade de atributos, ou seja, diminuir a base para ver se existiam impactos, né? Alterei também alguns valores que estavam negativos para positivos, para ver se em módulo existia alguma diferença também em relação à análise, e basicamente também a variação da taxa de aprendizado. Ao todo, foram 51 execuções, avaliando no decorrer do código essas diferenças em relação à aplicação. No caso da aplicação LSTM, para predição de um tráfego do BRAS, né, do BNG, foi utilizado um relatório real de medição de uma interface de 10 GB, um mês de amostras diárias e por hora, totalizando 719 coletas referentes a 31 dias, durante um período de 1 a 31 de julho, com tráfego de entrada e saída da interface. E a gente pode similarizar como download e upload da interface. Essa é a visão do relatório, né, como que ele vem. Então, tem um relatório por data e hora, os dados em bits por segundo e o tráfego de entrada e saída da interface. Essa é uma visão gráfica, né, da mesma forma que o analista teria. Então, eu tenho a visão do tráfego de download e upload da interface, em que existe um comportamento padrão, né, obviamente, depois das 18 horas, eu tenho um excesso de utilização, né, de tráfego, devido que as pessoas estão em casa, ou muitas vezes estão fazendo algumas atividades, e de madrugada, esse tráfego cai no valor mínimo. E o tráfego é diferente, né, o download e o upload, devido que o tráfego de download é muito mais exigido. Então, para o teste foi utilizado 3/4 dessa base, né, de dados de medição como treinamento, e o 1/4 final foi utilizado para comparação do valor que o código vai fazer a predição. O procedimento, então, da mesma forma, é importar as bibliotecas específicas, né, importar a base de dados real, fazer um ajuste de escala, criar uma estrutura de blocos, criar as camadas, né, de RNN, redes neurais, ajuste de parâmetros, fazer a geração do gráfico de predição e avaliação. Os testes executados ao todo foram 6 testes diferentes, sendo que foram variados a quantidade de neurônios, eu variei também a quantidade de épocas em que o código é executado, também variei a quantidade de neurônios, e também o tamanho do lote de dados em que é feita a leitura ou time step dentro do código. E uma vez testados esses valores, também foi executado um código com os melhores valores dos primeiros testes, que seria o teste 2.5 e 2.6, onde eu executo a predição do tráfego in e out, download e upload, utilizando os melhores parâmetros encontrados. Dentro desses 6 testes foram utilizados alguns valores, né, graduais de medição, do menor para o maior. Como exemplo aqui, o teste 2.1 eu utilizei na variável timestep 5, 20, 30, aumentando, obviamente para coletar as observações. Ao todo foram 25 execuções de código, utilizando esses parâmetros. E o que foi colhido de resultado, né? Então, valores obtidos. No teste som, né, para a rede GPON, é obtido um mapa com grade 2x2, seguindo a metodologia e as referências bibliográficas.
onde eu tenho um mapa com uma escala, sendo a escala preta, ela mais próxima do meu cluster, ou seja, mais aderente nessa distância do mapa, e quanto mais branca, mais distante do nó, ou seja, do meu nó, dos meus neurônios calculados, do meu cluster. Então, ele pode ser caracterizado como um outlier ou um dado realmente errado, ou discrepante, ou se eu estiver analisando uma fraude, seria caracterizado. O quadrado verde e a bolinha vermelha representam, no relatório original, o que foi classificado como falha e não falha. Então, utilizando uma amostra do treinamento, do teste, né, para que fosse avaliado em relação ao desempenho do analista, né, o primeiro mapa, ele encontrou 11 outliers, então, dentro desse quadrado branco, eu consigo fazer a lista de todos os itens que foram classificados dentro dessa coordenada, sendo 11 clientes, né, listados, sendo que desses 11, todos estavam em caixas de terminação óticas diferentes, ou seja, estavam espalhados pela rede. Eles foram classificados pelo especialista como utilização normal da rede. 3 estavam com um padrão de potência ótica fora do padrão, possivelmente em redes com um nível de splitagem grande. Eu posso ter um efeito ruim quando eu uso um nível de splitagem muito grande, porque eu tenho uma margem menor de perda de potência, que eu posso admitir. E o ONU distance, ou a distância da ONU em relação ao LT, que também é um item crítico, ele apresentava várias discrepâncias, então valores que não condiziam com a realidade, o que pode ter induzido o código a considerá-lo como outlier devido a essa informação. Então, dentro desses testes, né, foram feitas variações desses parâmetros, então, retirando alguns atributos e variando alguns outros parâmetros, sendo que dentro de cada teste foram executados 5 subtestes, ou seja, eu reexecutei o mesmo código 5 vezes para avaliar o desempenho. Dentro dessas execuções, mesmo com utilizando os mesmos parâmetros, eu obtive resultados diferentes. Resultados quais? A quantidade de clientes classificados como classificados errados pelo relatório. Então, dentro de cada teste, dentro de cada subteste, tem-se essa visão de erro, né, de variação de resultado. Essa é uma visão dos mapas obtidos, né? Então, para cada mapa, né, eu tenho a minha graduação, né, do que estava ou não mais próximo, né, da aderência em relação ao nó, sendo que em alguns casos eu tenho lá a minha coordenada, né, quanto mais próximo do branco, mais distante do nó ou outlier. E aqui são as coordenadas, né, em cada um dos testes, onde que estava a coordenada dos outliers. Então, no mapa 1.1, ele estava na coordenada x8, y7. E assim coletado também para cada um dos demais subtestes. Então, uma observação importante, né, que mesmo dentro dos 5 testes propostos, tivemos grandes variações. Os testes 1.2.4, 1.2.3, né, em que variava o sigma 0,5, ou o raio de distância, né, de cálculo, ele se apresentou um pouco melhor. Alterando valores para módulo, não tive melhoria. A variação dos atributos não melhorou o modelo. E, agora, os resultados coletados para os testes em LSTM. Então, utilizando o Long Short Time Memory, né, um teste preliminar, utilizando a configuração de 50 neurônios, com 100 épocas, utilizando o notebook, o Spider obtive uma falha grave, né, travamento de sistemas. No geral, ele não conseguiu processar, né, e gerar os resultados, com alto consumo de memória e processamento. A partir de então, foi utilizado o Google Colab para que fossem executados os testes. Então, o primeiro teste, né, seria variando o tamanho de lote, né, de informações em que o código processa. Então, utilizando 60 time steps,
A curva em azul é a curva predita e a curva verde é o dado real coletado pelo equipamento. Então, nota-se, então, uma semelhança, né, uma similaridade. Existem algumas discrepâncias em alguns pontos, mas o intuito, então, a partir disso, foi variar esses atributos para que chegasse numa curva ótima. Então, variando esses valores, né, 80, 100 time steps, foram obtidos as curvas, né, e também foi analisado perda por época, gerando, então, esse gráfico para cada um dos testes. Inicialmente, né, com menos épocas, que seria coordenada X, eu tenho uma perda alta por época, e à medida que o meu código vai rodando e vai treinando, eu vou melhorando e diminuindo essa perda em relação à quantidade de épocas, sendo que em determinado momento ele atinge aí um valor contínuo. O segundo teste executado foi variando a quantidade de camadas do código, então o teste utilizando 4, 5 camadas, 8 camadas, 12 camadas, até encontrar um valor ótimo. E também baseando da mesma forma, fazendo o teste, né, e o gráfico da perda em relação a épocas, né. Para alguns casos, houve realmente uma perda muito discrepante, alguns resultados anômalos, mas para 4 e 5 camadas ele obteve um valor melhor. O teste variando a quantidade de neurônios, né, então o comparativo predito versus real para 5, 20 neurônios, 50, 80, 100 e 200 neurônios. As curvas de perda por época, da mesma forma que os testes anteriores. O teste variando a quantidade de épocas, então com menos épocas ele realmente tem um desempenho pior, à medida que eu vou aumentando a quantidade de épocas, eu vou melhorando esse resultado. Nesse caso, foi observado que com 150 épocas seria um desempenho bom, né? Porque com mais épocas, o tempo de processamento foi muito grande. Da mesma forma, foi obtida as curvas de perda por época. O teste 2.5, então, foi utilizado dentro dos testes anteriores, os melhores padrões observados, ou seja, 60 time steps, o tamanho do lote de dados que são imputados no código, 4 camadas ocultas, 50 neurônios, com 150 épocas, obtendo a seguinte curva de predição e a curva de perda por épocas para o tráfego in. E da mesma forma também executado para o tráfego out, com 60 timestamps, 4 camadas, 50 neurônios e 150 épocas, obtendo também a minha curva de perda por época. Passando agora para a conclusão, né, em relação aos testes executados e o que foi dissertado nesse momento, foi possível avaliar com esse trabalho situações de aplicação da IA em automação em partes importantes, né, das ações do especialista. Na situação proposta, aplicando o som em um relatório de falha de GPON, né, foi possível fazer a clusterização, investigar, né, de uma forma pontual um dos casos de análise humana. Foi observado que provavelmente esse relatório tinha muitas inconsistências, né, e falhas de preenchimento. E os outliers encontrados indicam, né, pela alta variação, né, que esses dados podem ter sofrido erros de preenchimento, e provavelmente ter aí alterado, né, a avaliação do código. Ou até mesmo outros tipos de problemas que não estavam refletidos nesse relatório, como desalinhamento de modems, problemas em rede interna, falha de gerência, por aí vai. Pela alta variação, né, em todos esses testes, tem sua visão inconclusiva quanto à escalabilidade desse modelo nesse cenário proposto, uma vez que é importante que se tenha confiabilidade. Como foi executado várias vezes e ele não obteve, pelo menos, resultados iguais em alguns dos cenários, então ele é um modelo que eu considero arriscado. Apesar dos problemas, né, é possível que com a base mais confiável seja aplicado novos testes e a calibragem do modelo. Em relação ao uso do LSTM para predição de tráfego do BRAS BNG, a utilização, né, com equipamento de baixa capacidade de hardware teve falhas graves, né, e é um ponto de atenção para quem queira replicar esse tipo de procedimento.
Os resultados gerados, de forma geral, foram satisfatórios, comparando-se o valor real com o predito. Os gráficos preditos versus real apresentaram boa similaridade. Ele pode ser um modelo aplicável em situações similares, né? Automatizando, então, uma função hoje humana, relembrando que, em grande parte, a projeção é feita utilizando cálculos estatísticos, mas geralmente por uma pessoa. É importante o correto dimensionamento, né, da quantidade de neurônios, camadas, épocas e seus atributos, né, uma vez que, utilizando uma quantidade baixa desses atributos, eu tenho um modelo que não converge, e utilizando uma quantidade muito grande, eu posso levar a um excesso de processamento e aumentar o custo dessa solução. Pensando, né, em trabalhos futuros, né, uma vez que o foco desse trabalho era muito a aplicação e melhorar atividades que podem ser replicadas em ganho de escala e liberar uma pessoa que às vezes está fazendo uma atividade manual, que ela pode fazer um outro tipo de atividade e melhorar a entrega de serviços, como trabalhos futuros, baseado nas bibliografias e também na experiência do trabalho, é possível que o som Self-Organizing Maps seja aplicado em uma nova base, aplicar a mesma situação em outros tipos de problemas, né, com bases de dados melhores. Alguns exemplos em cálculo de trajetórias, curva de carga de transformadores, classificação de motores pelos dados de desempenho ou classificação de outros tipos de dados, e a análise da melhoria e experiência do cliente e geomarketing, uma vez que eu tendo os dados, os atributos que definem o que é uma área boa, uma área ruim para um determinado negócio, o que é uma atividade determinante para atender e melhorar a qualidade do cliente, eu consigo gerar áreas, né, ou mapas de calor utilizando o Self-Organizing Maps. Em relação a trabalhos futuros, utilizando Long Short Time Memory. O Long Short Time Memory é uma teoria relativamente nova, né? Vários artigos são datados a partir de 97. É uma aplicação em situações que se tenham dados históricos ou sequenciais, como exemplo do trabalho que é aplicado como relatórios. Cito também um exemplo com predição em falha de válvulas, uma vez que você tem um relatório datado, projeção do comportamento de curva de carga de energia elétrica, projeção de carga em linha de transmissão, gestão de capacidade de rede de telecomunicações, fazendo a projeção para eu saber quando que um determinado equipamento precisa ser trocado ou ampliado, antecipação de ações de manutenção e segurança pela projeção da criticidade e a previsão de comportamento de receita e custos dentro de um negócio. Também como resultado, né, durante esse trabalho de mestrado, esse trabalho resultou num artigo publicado no 9º Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, um congresso internacional, com a proposta de redes neurais para clusterização de dados no contexto de análise qualitativa de informações de reclamações em serviço de telecomunicações, publicado nesse ano de 2020. Bom, pessoal, cumprindo então o tempo, né, aproximadamente 38 minutos, queria agradecer e passar a palavra, então, para os senhores.